Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Começou o vazio sanitário do Maracujá em Santa Catarina. Trombudo Central divulga a programação da segunda festa regional da tilápia. Brasil ultrapassa Estados Unidos e se torna o maior exportador mundial de algodão. Você vai ver que uma pesquisa da Estação Experimental da Ipagre de Tuporanga mostra bons resultados na aplicação de carvão vegetal no solo. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura está só começando. Que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale e também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador de algodão do mundo. O anúncio foi feito durante uma reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados do Ministério da Agricultura, realizada na Bahia. A meta de superar os Estados Unidos no volume de exportações de algodão estava prevista apenas para 2030, segundo a Associação Brasileira dos Produtores, mas foi alcançada antes do encerramento do ano comercial de 2023-2024. Segundo a entidade, o Brasil deve colher em torno de 3,7 milhões de toneladas de algodão beneficiado nesta safra e as exportações devem alcançar 2,6 milhões de toneladas. As entidades do setor destacaram que o posto de maior exportador mundial pode não se manter na próxima safra, mas que Brasil e Estados Unidos devem se alternar no topo do ranking futuramente. A posição brasileira depende da safra americana, que tende a ser maior do que a do ano passado. Os maiores produtores de algodão são China e Índia, seguidos pelos Estados Unidos, e o Brasil ocupa o quarto lugar. E Trombudo Central divulgou a programação completa da segunda Festa Regional da Tilápia. Nesta edição, não haverá cobrança de ingresso. A gastronomia à base de tilápia volta a ser destaque na segunda edição da festa, que promete movimentar Trombudo Central entre os dias 11 e 15 de julho. A programação completa foi divulgada ontem. Nós estamos criando uma nova identidade para a cidade, que é um momento ímpar, porque nós temos muitos pés que paguem, nós temos produtores de tilápia, nós vamos ter o seminário da tilápia, ele que tem nos agregado com muito conhecimento, com muita coisa boa que a gente tem conseguido buscar para a nossa cidade. E Trombudo Central tem que ficar no marco, tem que fazer história e a gente realmente continuar com essa cultura, continuar com a gastronomia. A festa acontece no pavilhão de eventos em Trombudo Central e contará com atrações como Corpo e Alma, Os Serranos, Marquinhos Costa, Agora Deu Samba, Banda Chamativa, entre outras bandas. Nesta edição não haverá cobrança de ingresso. A gastronomia é outro destaque. Além de restaurante típico, o evento tem uma novidade: o concurso de receitas à base de tilápia. Teremos restaurante, teremos pontos na praça de alimentação com a tilápia também, teremos pastel de tilápia, porções de tilápia, um almoço à base de tilápia, né? E então eu não quero revelar muito para trazer essa curiosidade para o público vir realmente conferir, mas eu garanto que a gastronomia de tilápia em Trombudo Central é das melhores. Com a experiência, a técnica que cada produtor vai tendo, faz a diferença lá na sua propriedade. E nós temos mulheres que são masterchef, tem uma gastronomia muito boa aqui de Trombudo e vai ser essa nova tática que nós buscamos também de estar fazendo os dons culinários, né, que tem para estarem também trazendo através do prato feito pela tilápia. Tem bolinho, tem lasanha, tem muita coisa. Outras atrações incluem o terceiro seminário regional, Tarde Dançante da Melhor Idade, o Rodeio Crioulo e o Pedal da Tilápia, que está com inscrições abertas no site riscozeroadventure.com.br. As inscrições já estão abertas no site da riscoZero.com.br, né? Então a pessoa entra lá, faz a inscrição e já está se preparando, né, para participar então do nosso pedal aí no dia 14 de julho. No domingo, de manhã cedinho, com percursos lindíssimos, né, na nossa cidade de Trombudo Central. Teremos um café gratuito aos participantes e também medalha de participação. O CTG se sente honrado
em ter essa oportunidade de fazer o 20º rodeio do Querência Nativa, juntamente com a festa do município, que é duas festas em uma só, como se diz. Então, como se diz, a gente está de braços abertos, esperando todo mundo aí, e se Deus quiser vai ser uma baita festa, vai ser um sucesso. Esse momento é de a gente poder participar com os amigos, com os familiares e de a gente resgatar aquele orgulho de ser trombudense. Depois do que a gente passou, às vezes a gente fica meio triste, mas a gente começa a ver que a gente tem muitos motivos para agradecer. Então realmente, a segunda festa regional da tilápia, ela vai ser feita para a família, para o público, para que todos venham, curtam bastante, possam aproveitar esse momento de todos nós estarmos juntos. O evento tem início na quinta-feira, dia 11, e termina na segunda, dia 15, feriado do aniversário de 66 anos de Trombudo Central. O último dia conta com traturaço pela manhã e ao meio-dia, caldo de tilápia gratuito para toda a comunidade. Na segunda-feira, no dia 15 de julho, mudamos a data do feriado, então, para estar realmente fazendo tratoraço, caldo de peixe, e estando com as pessoas, viver esse momento família de todos os trombudenses e das pessoas que nos visitam. Então estamos dando nosso pontapé inicial e com certeza será uma festa grandiosa. Todos vão poder aproveitar muito essa festa. E já está em vigor o vazio sanitário de Maracujá, aqui em Santa Catarina. Neste período, os pomares devem ser eliminados do território catarinense. A medida é adotada para controlar a virose do endurecimento do fruto, que compromete a produção. Por isso, os pomares devem ser eliminados. A SIDASC estabeleceu um calendário que varia conforme a região do estado. Na região 1, que compreende o sul catarinense e alguns municípios do norte, como Joinville e Massaranduba, o vazio começou no dia 1º e segue até 30 de julho. Na região 2, que abrange algumas cidades do Vale, Médio Vale e Litoral, o vazio vai de 11 de julho a 9 de agosto. E nos demais municípios do estado, inclusive na região do Alto Vale do Itajaí, o vazio do maracujazeiro tem que ser respeitado entre 21 de julho e 19 de agosto. O endurecimento do maracujá é a virose que mais preocupa pelo alto potencial destrutivo e alta disseminação. Os frutos ficam deformados, rugosos e menores. Também acontece o endurecimento da parte branca interna da casca, que fica espessa, o que resulta em baixo rendimento de polpa e torna o fruto impróprio para o consumo. Embora os pomares tenham que ser eliminados, a produção de mudas de maracujá é permitida, desde que sejam observados os requisitos previstos na legislação. Santa Catarina é o terceiro maior produtor de maracujá do país e colheu 70 mil toneladas na safra 2022-2023, um crescimento em torno de 27% em comparação ao período anterior. E o governo federal anunciou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com liberação recorde de 76 bilhões de reais. O programa traz taxas de juros menores destinadas aos produtores de alimentos, como arroz e feijão, e também para agricultores voltados ao cultivo de orgânicos. Na última safra, o plano foi responsável por R$ 1.700.000 em contratos negociados. O governo anunciou o novo Plano Safra da Agricultura Familiar essa semana, com a expectativa de alcançar um número ainda maior nos próximos 12 meses, mas não divulgou uma previsão exata. Na prática, 10 linhas de financiamento de crédito rural tiveram redução dos juros. Quem produzir arroz, por exemplo, encontrará juros reduzidos para 3% no caso do convencional e 2% no orgânico. Diante das enchentes que afetaram as lavouras no Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 70% da safra nacional do grão, o governo busca estimular as colheitas em propriedades familiares. O programa recebeu o nome de Arroz da Gente. Além de liberar recursos, o governo fará o acompanhamento técnico e deve definir um preço mínimo do produto para garantir ao agricultor a comercialização a um valor justo. Outra grande novidade é a criação de uma linha destinada à aquisição de máquinas e implementos agrícolas de pequeno porte, como microtrator, motocultivador e roçadeira. Para essa nova linha, os juros serão de apenas 2,5% ao ano, metade da taxa de juros praticada no programa. A linha será destinada às famílias com renda anual de até R$ 100 mil e financiará máquinas de até R$ 50 mil.
O Plano Safra da Agricultura Familiar desse ano também é mais agroecológico. A taxa de juros para a produção orgânica e de produtos da sociobiodiversidade será de 2% no custeio e 3% no investimento. As famílias agricultoras com renda de até R$50 mil por ano ainda poderão acessar até R$35 mil pelo Pronaf-B, conhecido como Agroamigo, numa linha com taxa de juros de apenas 0,5% e desconto de até 40% para quem paga em dia. Além da nova cobertura pelos fundos garantidores, as cooperativas da agricultura familiar também passarão a contar com um programa de fortalecimento, o Coopera Mais Brasil. Quem quiser mais informações sobre todas as linhas disponíveis, pode acessar o site do Ministério da Agricultura, em gov.br/agricultura. Um estudo feito por acadêmicos da Unidave apontou que o custo total da cesta básica em Rio do Sul corresponde a mais de 80% do salário mínimo. O levantamento foi feito em 6 supermercados de Rio do Sul para mostrar a variação de preços dos itens da cesta básica e o impacto para a população. O estudo constatou uma ampla disparidade entre os estabelecimentos e o que mais chama a atenção é que 48,5%, quase metade do salário mínimo de R$ 1.412, vai para os itens básicos de alimentação. Por isso, viver com um salário hoje é um desafio. Tem que trabalhar, né? Além de ser aposentado, ainda a gente tem que fazer alguma coisa, né? Para poder garantir o alimento, né? A análise de preços levou em conta o valor nutricional dos alimentos para uma dieta balanceada. Foram analisados 13 produtos. A carne colchão mole é o item com o maior impacto financeiro da cesta, 33,31%, seguida do pão francês, com quase 15%, do tomate, com 14,37% e da banana branca, com 10,75%. Já os itens com menor percentual são a margarina, com 0,91%, e o óleo de soja, com 1%. A pesquisa mostrou também que o feijão preto é o produto que tem mais variação de preço entre um mercado e outro. E o fato de metade de um salário mínimo ser comprometida com os itens básicos de alimentação pode impactar diretamente o poder de compra e o padrão de vida da população. E aí, se a gente considerar a questão de higiene, de limpeza e tudo mais, então essa proporção se torna muito maior ainda, né? E aí a gente começa a considerar como equacionar para uma pessoa, na verdade, conseguir manter, na verdade, né? Questão de onde morar, né? A questão da moradia, transporte, enfim, se só a parte de alimentação básica já compromete grande parte de um salário. O levantamento também apontou que quando o preço dos alimentos aumenta, o acesso a eles fica comprometido, o que pode levar a situações de insegurança alimentar. Ela se manifesta quando há redução da qualidade e quantidade dos alimentos consumidos e até a adoção de estratégias de sobrevivência, como pular refeições ou consumir alimentos mais baratos e de baixo valor nutricional. A partir do momento que você faz um levantamento desse, que você percebe, né, o quanto isso impacta e o quanto isso acaba sendo negativo para as famílias, de forma geral, vem realmente, né, de acordo na questão das próprias políticas públicas que poderiam pensar um pouco mais, né, em como formular algumas estratégias que possam contribuir principalmente para as famílias de baixa renda. Então, a própria questão de equacionar de produtos sazonais que são mais baratos num período e mais caros em outro. Então, a substituição de alguns itens que também considerem o mesmo valor energético, né, porque não adianta só substituir por alguma coisa que não vá, pelo menos, cumprir o básico necessário para a sobrevivência humana. A pesquisa faz parte de um trabalho de extensão da Unidave que envolve alunos dos cursos de Ciências Contábeis, Economia e Administração, na disciplina de Estatística. Eles fazem as análises em todo o Alto Vale. Para o Sandro, apesar da variação nos preços dos alimentos, quem viveu o período da hiperinflação entre os anos 80 e 90 não se assusta tanto. Mas em vista de tempos atrás, né, que nem ontem estava passando a reportagem na televisão que entrou o real, né, 30 anos, né, era difícil, né, a gente começou, eu casei em 82, olha, não era fácil, né, e hoje em dia, graças a Deus, né, tendo o que fazer, tenho o que comer, né. E como fazer um bom manejo das plantas de adubação verde e cobertura de solo? Hoje vamos conhecer mais sobre o trigo mourisco, o milheto, o nabo forrageiro e também o feijão arroz.
uma parcela com o trigo murisco. Ela foi plantada basicamente aí praticamente no dia 20 de fevereiro. Então é uma espécie já, ela conseguiu se desenvolver bem, tá aí em torno dos 40, 45 dias de desenvolvimento. Uma série de insetos visita essa planta, né? Inimigos naturais de uma série de pragas aí, fora as abelhas, né, que trabalham. Então a gente vai, é uma possibilidade extremamente interessante para uma planta rápida, para entrar numa pequena janela, às vezes, de espaço que eu tenho para trabalhar e fazer rotação de cultura. É uma planta extremamente fixadora e recicladora de fósforo. Então essa também é uma das grandes virtudes dessa planta aqui, para a gente trabalhar com ela e que ela entre no sistema de produção de plantas de cobertura, ou mesmo até no sistema de produção de grãos. Essa parcela aqui, ela representa uma das possibilidades de mix que a gente tem, que envolve o milheto, né? Aqui já está em fase de florescimento, o trigo murisco e o nabo forrageiro, que é uma outra espécie que está presente no sistema. É uma espécie de inverno e que o mix está trazendo para a gente incorporar ele em toda essa mistura aí. Com certeza ele vai deixar alguma coisa de massa. Então a gente pode observar aqui que isso aqui ainda tem muito a crescer ainda, principalmente no milheto. Essa parcela aqui está em torno de 50 dias implantado, então ela ainda tem muito a crescer até no final do verão aí, chegando já para o inverno, talvez a geada então vai dar uma atrasada nela, vai fazer o manejo natural dessas plantas de cobertura aí. Essa espécie que nós estamos vendo a parcela agora, ela está do lado das parcelas de mucuna aqui e tem um comportamento muito parecido pela sua dinâmica de crescimento, o seu hábito volúvel de ir se agarrando, soltando gavinhas e crescendo e desenvolvendo a planta. Uma espécie bastante simples, uma espécie bastante rústica em termos de solos. A gente pode observar aqui pelas vagens, esse aqui é o caupi. É o caupi, chama também de feijão de corda, muito usado no Nordeste, né? Existe o vermelho, o preto, o acinzentado e outras espécies aí que de repente a gente nem conhece ainda, né? E aqui a gente pode observar o tutoramento do caupi no milho, quanto ele nos ajudou e nos facilita a colheita, porque essa vagem aqui ela não está em contato com o solo, ela não está em contato com a água, então isso nos ajuda, aumentou a quantidade de matéria seca produzida aqui, porque se a gente contar aqui, vamos dizer, de 80 centímetros até praticamente aqui 1,80, olha quanta mais de massa que tem. Então a importância de eu tenho a espécie e os consórcios de plantas são extremamente importantes, porque uma planta acaba ajudando a outra. Seja ela no sistema radicular, no desenvolvimento, na questão de servir como estrutura, né? Tudo isso aí ajuda no enriquecimento do trabalho com as plantas de cobertura de solo. Sem contar que essa é uma espécie que basicamente é o feijão, né, do povo nordestino, uma espécie altamente adaptada, consegue se desenvolver bem em solos com pH baixo, com muita falta de calcário, e é um feijão do dia a dia do pessoal de lá e que a gente aqui conhece pouco ainda e utiliza pouco. Aqui nós temos de novo, né, o caupi em consórcio com o milho, numa parcela um pouquinho maior, já uma quantidade maior de milho. Essa é uma diferença do caupi em relação à mucuna. A mucuna consegue derrubar o milho e eu praticamente não tenho colheita. Aqui eu vou ter uma colheita de milho, a produtividade de repente vai baixar um pouquinho porque eu diminuí a população de plantas de milho por hectare, para que tenha sol, tenha luminosidade no interior da parcela e a gente possa crescer. O caupi consegue se sustentar e o milho ainda consegue produzir alguma coisa. Então aqui, vamos dizer, eu conseguiria colher dois produtos, que é o caupi como alimento e o milho como alimento, e tem o benefício das duas palhadas ao mesmo tempo, principalmente o sistema radicular do milho e mais toda a palhada que ele vai deixar no solo, fora o nitrogênio que o caupi vai incorporar ao sistema também quando ele estiver apodrecendo. Essa espécie que nós estamos aqui nessa parcela agora é o feijão arroz. Ele tem esse nome porque ele é bem miudinho, é um feijão, mas ele tem um formato que lembra um grão de arroz, ele é mais comprido, né? E aí ele lembra um grão de arroz e por isso chama feijão de arroz. Assim como o labe-labe, como o caupi, é uma espécie rasteira, né? Ela bem volúvel, desenvolve bastante material para proteger o solo, bastante atacado por pragas, mas resistente, né? Ela consegue, aqui nós temos a flor, ela consegue desenvolver
uma boa massa, mesmo sendo bastante atacado por praga. A dificuldade talvez está aqui no ponto de colheita. Então o produtor normalmente vai ter que esperar uma certa camada de vagens estarem maduras e vai ter que cortar isso aqui, esperar secar mais um pouco para então poder fazer o processo de trilha dessa semente. Essas são características de várias espécies que a gente está trabalhando aqui, que o trabalho é bastante manual ainda. Então a gente está buscando mecanizar o trabalho para facilitar a entrada dessas sementes no mercado, facilitar o custo dessa semente para o produtor, para que o produtor não olhe para as plantas de cobertura como uma despesa e sim como um investimento dentro da propriedade. E vamos agora até a estação experimental da Epagre para mostrar uma pesquisa que mostra vantagens na aplicação de carvão vegetal no solo. É aqui na Estação Experimental da Epagre de Ituporanga que há 40 anos, pesquisadores buscam formas de ajudar os agricultores da região e também do estado, através de estudos em diversas áreas. Um deles, que tem trazido bons resultados, é o da aplicação de carvão no solo. Nós aqui aproveitamos o carvão, né, que sobra após o peneiramento do carvão nas carboarias, né, que as carboarias têm que fazer um processo de peneiramento para selecionar os tamanhos que são comercializados, né. Então esses pedaços de carvão que sobram, que não dá para usar no churrasco, pode ser usado no solo, né. É uma forma mais barata de usar esse material no solo, porque tem empresas, né, universidades que fazem, né, especificamente, né, o carvão para aplicar, mas isso aí a gente está aproveitando, né, o que sobra e colocar no solo, né. O Fábio, que é pesquisador, explica que a utilização do biocarvão pode trazer várias vantagens, principalmente no plantio direto da cebola. Ele é bem resistente à decomposição, né. A gente aplicou aqui em 2016 e até hoje a gente consegue ver os pedacinhos no solo. Então é um material que é resistente à decomposição, então uma fonte de matéria orgânica, né, resistente à decomposição, então ele permanece muito tempo no solo. É uma opção para produtor que está com baixa matéria orgânica no solo, né, se tiver disponibilidade local, né, isso é um fator limitante, né, colocar no solo, pode ir colocando aos poucos, tal. É um material benéfico, assim, aumenta a disponibilidade de nutrientes no solo, aumenta a questão da CTC, né, que é as cargas ali do solo, né, então isso daí melhora a fertilidade do solo como um todo, né. Além de melhorar as propriedades químicas, físicas, e também pela literatura nós observamos melhora as propriedades biológicas, né. Também esse biocarvão aí, como é um material resistente à degradação, é uma fonte de carbono, fonte de matéria orgânica, consequentemente também aumenta o teor de carbono no solo, né. E a utilização do carvão vegetal no solo pode ajudar no aumento da produção. A partir de 1 tonelada a gente consegue observar melhora na produção, principalmente no sistema de plantio direto, né, que nós avaliamos o sistema de plantio direto e sem plantio de cobertura, né. E a gente observou uma melhora no rendimento da cebola, né, principalmente em anos secos, né. Aí entra a parte física, o efeito na parte física, né, do biocarvão. Só que a utilização do biocarvão nas lavouras da região tem encontrado um problema, que é a logística para conseguir o material. Mesmo assim, alguns produtores já têm usado o carvão no solo. Aqui na região tem algumas carvoarias, né, que produzem carvão, então pode ser utilizado esse carvão, né, também é chamado de fino de carvão, moinha de carvão ou pó de carvão. Pode ser encontrado nessas carvoarias, né. Tem um outro produtor que usa em cebola, já vi produtores usando em grãos, né, feijão e tal. E o custo aí em quilo é R$1 o quilo, né. O limitante é a questão do transporte, né. Se não tem disponibilidade local, isso encarece o transporte, né, como qualquer resíduo orgânico, né, que é utilizado na agricultura. Essa pesquisa realizada aqui na Estação Experimental da Epagre, em Ituporanga, e que utiliza o biocarvão no plantio direto da cebola, é pioneira no Brasil. E a expectativa é que esses estudos continuem por aqui. O biocarvão é um tema que necessita de estudo de longo prazo, né? Então começamos em 2016, começamos primeiro com a pesquisa com fertilidade do solo, depois física do solo e agora submetemos um projeto na FAPESP para tentar avaliar a parte biológica do solo, né? Vamos torcer para aprovar o projeto, né, e conduzir essa pesquisa.
O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as nossas reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. A gente se encontra na próxima semana. Cuide-se bem.